A lei da atração versus o Ho'oponopono. Uma intenção clara, afirmada sem desespero ou necessidade, mas com um pouquinho de espírito infantil de confiança, fé e diversão, leva a oportunidades que ninguém poderia ter previsto ou orquestrado. Dr. Joy Vitale. Os fãs do meu livro The Attractor Factor, ou do filme qual eu participei, O Segredo, têm sempre um problema para conciliar a lei da atração com o Ho'oponopono. Alguns até acham que tomei um viés acentuado com o limite zero. Eles não entenderam. Eu não vejo conflito algum. Eles funcionam muito bem juntos. Só sou mais inclinado a dizer que há intenções e há inspirações. E o que eu quero é a última. Deixe-me explicar. Um dia eu caminhava pelo corredor do escritório do meu programa de treinamento em marketing e um dos treinadores disse-me: "Você tem alguma ideia para outro treinamento?" A inspiração acendeu na minha mente. Eu sempre quis fazer algo relacionado com milagres, disse eu. Talvez um treinamento em milagres. Debatemos a respeito. Em uma semana, montamos a página www.miraclescoaching.com. Esperávamos talvez conseguir 50 pessoas que demonstrassem interesse no semestre seguinte. Tivemos 500 em um dia. Isto sim é inspiração. Em 2006, realizei um evento particular chamado Além da Manifestação. Nele expliquei que há 3 meios de manifestar a sua realidade. Primeiro, a revelia. Se você não se dedica à sua vida de modo consciente, terá a realidade criada para você por meio das ações de outras pessoas e por seu próprio inconsciente. É um meio de vida não desperto. Segundo, por opção. Você pode conscientemente declarar intenções que farão com que o seu corpo, mente e espírito enfoquem e sigam numa determinada direção. Isto é melhor do que a revelia, pois você está mais desperto e mais habilitado. Terceiro, pela inspiração. Aí é onde você permitirá que a divindade ou o zero lhe transmitam novas ideias. Elas podem parecer vir do nada. Se você relaxar e deixar fluir, mas se mantiver consciente e desperto, pode receber novas ideias impressionantes. Esta é uma abordagem bem mais empolgante e iluminada da vida. As intenções ainda são poderosas. Você pode ter a intenção de qualquer coisa que quiser, mas é mais sábio permitir que o divino lhe dá o que você afirma, ou algo melhor. É aí que a inspiração manda. Veja desta forma: as intenções vêm do seu ego e são baseadas no seu passado, ou seja, no que a mente acha possível. Isto não significa que as intenções são baseadas em dados atuais, em lembranças. São limitações construídas internamente. Por outro lado, a inspiração pode deixá-lo perplexo. A inspiração pode vir de tudo o que é. Pode chamar-se de divino, zero, Deus, tal,
ou outra coisa. Inclui a sua mente, mas vai além da sua mente. É como se você pudesse pensar maior do que jamais pensou. Outra forma de ver é a partir dos 4 estágios de despertar, sobre o qual eu discuto em The Walking Course. Quando escrevi o Limite Zero, não conhecia o 4º estágio. Estava preocupado com o 3º. Mas há um 4º estágio, e é quando você se torna um com a divindade. O Ho'oponopono pode ajudá-lo a chegar lá. Estes são os 4 estágios. Primeiro, vitimização. Esse primeiro estágio é onde vive a maioria das pessoas, independentemente do que esteja a acontecer. A culpa é de todo o mundo, ou pelo menos a culpa é da outra pessoa. O mundo do jogo da culpa é onde vivem a maior parte das pessoas. Como disse Thoreau, vidas de desespero silencioso. Segundo, capacitação. O segredo, The Attractor Factor and Think and Grow Rich são todos sobre capacitação. É onde você pode entender, visualizar e manifestar. É divertido, é empolgante. Porém, em determinada altura, você depara-se com algo sobre o qual não tem controle. Geralmente, a morte ou uma doença grave. E defronta-se com limitações. Percebe que não controla tudo. Não consegue controlar. E isso prepara-o para o próximo estágio. Terceiro, entrega. Este terceiro estágio é o estágio do Ho'oponopono, conforme o Dr. Hewlett me ensinou. Você tenta administrar o mundo. Esforça-se para libertar-se das suas intenções e permitir inspirações. Você confia em um processo que já está em andamento. Aprenda a captar a sintonia do divino. Confia nisso. Quarto, despertar. Neste estágio final, o seu ego confunde-se com a mente divina. Quase ninguém chega a este estágio, somente alguns, de fora. Não podem dizer quem é iluminado ou não. Não há como saber. E isto vem pela graça. Não se pode fazer acontecer o despertar ou a iluminação. Não lhe cabe a si. Tudo o que você pode fazer é purificar e preparar-se. Novamente, a lei da atração não está mais descartada do que a faculdade para um aluno de ensino fundamental. Faz parte da sua evolução, faz parte da escada do despertar. Ou como talvez dissesse o falecido Dr. Hawkins, o mapa da consciência humana. Eles não entram em conflito, simplesmente estão em planos diferentes de espiritualidade. Eu sempre disse que a lei da atração é como a gravidade. Está ali. Você pode descartá-la ou não, mas está em ação. Apenas não é a base completa para o entendimento da vida. A ferramenta maior é a inspiração. A abordagem sábia consiste em dedicar tempo para permitir a inspiração. Este capítulo veio desta forma. Preparei-me para fumar um charuto. Depois falarei mais sobre isso. E deixar a minha mente vaguear. Pode chamar de meditação ou envio de sinais de fumaça ao universo. Porém, subitamente tive a ideia de escrever sobre o começo do Miracles Coaching. Foi uma sensação extraordinária.
e parei tudo para escrever. Note que eu não tinha a intenção de escrever sobre nada disto nesta secção. Eu fui inspirado. Há uma grande diferença. Há alguns anos decidi tornar-me cantor e compositor, pois isto estava na minha lista de realizações antes de morrer. Eu tinha a intenção, mas também tinha muitos dados armazenados ou muita bagagem. Eu não sabia cantar, nem tocar violão, nem compor músicas, e não tinha a certeza se poderia aprender. Afinal, eu era considerado lento na escola. Sentava-me numa fileira especial com os que iam mal na classe e fui reprovado em quase todos os cursos que fiz na faculdade. Nunca me considerei inteligente, portanto, como aprenderia música? Claro que purifiquei. Repeti aquelas 4 afirmações. Até que purifiquei a minha frustração com a purificação. Continuei e fui ficando mais limpo. Reduzi os meus demónios interiores para um ratinho miúdo, depois para sussurros e a quase nada. Também escrevi boas canções. Got a Problem é uma canção original inspirada pelo Ho'oponopono que escrevi e gravei para o meu segundo álbum. O público classifica-a como a sua favorita. Eu orgulho-me dela, assim como das outras canções conhecidas que escrevi, como Today is the Day, também no álbum Strut. Como consegui alcançar o meu objetivo de ser cantor e compositor? Começando com 0 de experiência. Misturei a intenção com a purificação. Uni a lei da atração com o Ho'oponopono. Fiz uma mistura que me deixou tonto de felicidade. Quando você ouve esta história, pode ver a lei da atração e o Ho'oponopono a funcionar. Eu tinha a intenção de criar um produto, mas também purifiquei e deixei fluir. Fiz o mesmo com as 4 pessoas sobre as quais falei no capítulo anterior. Eu tinha a intenção de ajudá-las ao vivo, diante das câmaras, mas também purifiquei e deixei fluir. Faça com intento, purifique e deixe fluir. Simples, certo? Sim, é um ato de equilíbrio. O seu objetivo deve ser focar naquilo que quer, mas sem apego, vício, necessidade ou desespero. Se alguma destas coisas estiverem na bagagem, você limpa ou liberta-se. O ideal é estar em um estado de espírito. Não seria o ideal? A área da lei da atração em que as pessoas parecem mais prender-se é como fazer. Elas têm a intenção, depois imaginam e preocupam-se sobre o que fazer para realmente manifestar o resultado. Querem saber o como, e isto é um erro. No meu livro The Attractor Factor, escrevi que depois de que você afirmar uma intenção clara, o seu último passo é deixar fluir, enquanto age com inspiração. Mas o que é que isto significa? A história seguinte pode ajudar a esclarecer este ponto. Em 2012, o meu treinador pessoal, Scott York, e eu conhecemos e passamos um tempo com um fisiculturista e ator, Lou Ferrigno, provavelmente mais famoso por interpretar o papel título do famoso seriado da televisão O Incrível Hulk. Depois, Scott e eu
especulamos sobre quem gostaríamos de conhecer a seguir. A resposta óbvia para nós era a lenda em pessoa, Arnold Schwarzenegger. Já tínhamos lido a sua autobiografia e estávamos admirados com o homem e as suas realizações. A sua lista de sucessos, com recordes, é surpreendente. Mesmo aos 65 anos, não desacelerou. Tem novos objetivos, novas paixões, novos projetos, novos filmes e um ímpeto implacável para realizar ainda mais. Decidimos que queríamos vê-lo. Esta era a nossa nova intenção. Mas como a realizarmos? Não ficamos aflitos quanto ao modo como aconteceria. Não fizemos planos, nem ligamos para pedir às pessoas que nos apresentassem. Eu poderia ter feito isso. Afinal, conheço pessoas que o conhecem. Eu poderia ter feito uns contatos, procurado a apresentação. Mas não fiz nada disto. O Scott também não. E por que não? Não nos sentimos inspirados a fazê-lo. Quando digo deixe fluir e haja com inspiração, significa abrir mão de quaisquer apegos, vícios ou necessidades pelo resultado, que exige é muita fé, exige confiança, exige saber que a intenção irá manifestar-se, mas no seu próprio tempo e lugar, ou algo até melhor virá para substituí-la. Abrimos mão de qualquer pergunta sobre como aconteceria. Isto é desapego, mas é apenas parte da fórmula. A outra parte é que, ao mesmo tempo, quando você está inspirado, haja. Numa noite, Scott estava distraído a mexer no seu iPhone e a ler os e-mails, enquanto os seus filhos brincavam e viam televisão. Enquanto Scott via as mensagens, ele viu uma que dizia: "Quer ver o Arnold?" Scott não pôde acreditar. Ele achou que fosse uma piada ou um golpe, mas clicou no e-mail e leu que uma pessoa da localidade que tem ligação com o negócio de cinema seria a anfitriã da pré-estreia do mais recente filme de ação de Arnold, The Last Stand. Havia um concurso no qual 20 ganhadores poderiam assistir ao filme e depois visitá-lo, e também ao co-protagonista, Johnny. Após a exibição, para uma sessão de perguntas e respostas. Scott duvidou que isto daria em alguma coisa, mas sentiu-se inspirado a entrar em ação. A anfitriã queria um parágrafo e uma foto de cada pessoa que desejasse ganhar. Scott cumpriu as exigências, depois esqueceu-se a respeito. Mais tarde, naquela mesma noite, recebeu um e-mail com resposta a dizer: "Você ganhou." Foi-lhe dito que poderia participar do evento com um amigo e juntos fomos à pré-estreia do filme. Sentámo-nos com algumas outras pessoas e fizemos perguntas ao Arnold sobre o filme. Ótimo. Política. Os seus objetivos, muitos. O seu futuro, filmes, a sua rotina de exercícios diários. Está a ver como funciona? Uma intenção clara, afirmada sem desespero ou necessidade, com um espírito infantil de confiança, fé e diversão, levou-a uma oportunidade que ninguém poderia ter previsto ou orquestrado. A nossa tarefa era ter uma atitude inspirada quando ela surgisse, e foi o que fizemos. Assim funciona a lei da atração.
O que é que você quer? O que é que gostaria de ser, fazer ou ter? Arnold disse que o seu pai o ensinou a ser útil e que o seu conselho orientou toda a sua vida. Ser útil. Que intenção você pode afirmar que o deixa encantado enquanto você se torna útil para outra pessoa? Isto irá engrenar a marcha da lei da atração. Simplesmente não se preocupe com a forma de realizar aquilo. Quando as ideias se apresentam, haja. Qual é a sua intenção mais benevolente? Afirme-a, depois deixe fluir. Preste bem atenção a quaisquer cutucões vindos de dentro ou oportunidades que surjam no seu caminho. Quando sentir inspiração para fazer algo, haja. É isso que faz com que os seus sonhos se realizem. Este é o lugar onde o Ho'oponopono pode ajudá-lo, porque quando você se sente atraído, preso ou dependente de um determinado desfecho, precisa de se libertar daquilo. Você quer estar no zero, onde se sente bem ou sem a intenção. O Dr. Hyolen sempre diz que você nem precisa de uma intenção. Apenas purifique para que a divindade possa atuar através de si. Ele relembra. Isto ainda me parece uma intenção. Uma vez perguntei-lhe, se você continuar a limpar, será que pode ocorrer-lhe uma atitude de ação que você deva tomar? Claro que sim, respondeu ele rapidamente. Enquanto você limpa, tira tudo do caminho. Portanto, o zero pode lhe dizer o que fazer. Novamente, praticar o Ho'oponopono é limpar a mente das ervas daninhas mentais e das lembranças herdadas, de modo a poder ouvir a inspiração quando chegar até nós. A inspiração pode parecer uma diretiva do divino. É mais profunda do que a sua mente. Você sente-a no seu corpo. Tem a sensação de que você faz algo maior do que aquilo que quer. É um cutucão que vem de dentro. Por exemplo, eu estava a jantar com o produtor de um filme. A uma determinada altura perguntei: está a trabalhar em outro filme? Neste momento não, respondeu ele. Não recebi as ordens para marchar. Eu sabia daquilo de que estava a falar. Ordens para marchar são diretrizes do zero, para que você faça algo. Parece um pouco com a cena famosa do filme Os Irmãos Cara de Pau, em que um dos personagens diz: estamos numa missão de Deus. Algumas das minhas canções vieram-me como ordens para marchar. A canção Ghost Train apareceu do nada. Até músicos experientes ouviram a primeira parte daquela música e perguntavam: mas o que é isto? Tem um som totalmente novo. E veio como uma dádiva da inspiração. Eu poderia ter resistido em gravá-la, mas quis obedecer à ordem de marcha para escrever e cantá-la. Muitos dos meus livros são desta forma. Obviamente, há uma força por trás do limite zero, que veio além de mim. O livro foi escrito em 2 semanas. Pareceu mais que eu era um estenógrafo do que um autor. Uma mão invisível inspirou-me os meus pensamentos e guiou-me nas minhas frases. É o meu único livro que reli, pois deu a sensação de que outra pessoa o escreveu, embora, na realidade, tenha sido apenas eu. O Dr. Hyolen está catalogado como coautor, mas já admitiu abertamente em eventos públicos que nunca o leu. Novamente, não há nada de errado com a intenção.
Porém, um caminho mais elevado na vida é manter-se sempre a purificar, até que a inspiração venha até si. Depois, deixe que essa inspiração seja a sua nova intenção. Transforme a intenção inspirada em uma ordem de marcha. A esta altura, tudo o que você precisa de fazer é de uma postura desapegada, uma entrega total ao desfecho, enquanto você entra em ação e continua a purificar. É esta a combinação que abre o caminho para o despertar. Você tem um desejo, mas também não o tem. Você tem a intenção, mas também não a tem. Você quer algo, mas também não quer. Você é um espírito do abrir mão à medida que busca a sua intenção inspirada. Quando se tem uma fé tão firme, a ponto de confiar no momento e em tudo o que está nele, sem saber o que virá em seguida, você está um passo mais próximo do zero. Se você achar isso desafiador, então use o Ho'oponopono para purificar a interferência. Quaisquer dúvidas ou incertezas são dados no seu computador. Apague para libertar-se. Uma vez livre, você pode ter, fazer, ser qualquer coisa que imaginar. Mas provavelmente será sábio bastante para preferir que o divino imagine por si. Lembre-se, a limpeza e a purificação constantes são o que removem os dados da mente para permitir chegar a algo maior. Purifique, purifique, purifique.